Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Mas queria que você contasse um testemunho específico, assim, onde você viu o carinho, o amor, o cuidado de Deus na sua vida. E daí você pode falar aquilo que vier ao seu coração. Dos vários milagres que aconteceram na minha vida, graças a Deus. Eu lembro no começo da minha conversão, a gente trabalhava em célula, né? Da igreja Sara, uma bênção lá, a passagem que eu tive por lá. E assim que eu passei pelo após encontro, eu abri uma célula. E sempre que eu ia ministrar a palavra de Deus, eu falava a palavra e contava um testemunho, mas o testemunho sempre era de uma outra pessoa. Sempre era uma pessoa na igreja, uma pregação que você ouviu falar do bispo, ou do pastor e tal. E eu comecei a perceber que foi entrando meses, anos, e eu sempre falava dos testemunhos da vida dos outros, e não da minha. Falei, rapaz, será que eu estou indo pelo caminho certo? Porque não aconteceu nada na minha vida. Aí você começa a entrar na questão, será que Deus existe? Aquelas perguntas que todo mundo faz, né? Quando você está naquele êxtase de estar vivendo a palavra, mas nada está acontecendo na sua vida. Aí você começa a fazer essas indagações. Eu fiz indagação e vi que Deus existia na minha vida, mas meus olhos eram cegos, né? E eu lembro de uma situação que eu era número 1 do Brasil, na categoria do boxe, né? E eu recebia Bolsa Atleta, tanto do governo como do clube e tal. Eu recebi um bom salário na época para um atleta. E aí no meu primeiro ano foi muita fartura e tal. E eu não sabia que da virada do ano, quando chegasse dezembro, você receberia novamente a partir de abril ou março. Então você passaria um período, Uns seria 3, 4 uns meses. 3, 4 meses para você fazer a renovação da documentação e tal, e você não recebia, só que depois você recebia retroativo. E eu não sabia, eu não me preparei, não guardei dinheiro para aquilo, e eu passei um perrengue. Inclusive, por isso que quando a pessoa fala que a igreja é para tirar dinheiro dos outros, eu vou contra, porque, ao contrário, a nossa igreja me supriu quando eu precisei. Amém. O senhor é sabido que, inclusive o pastor Patrick estava aqui, foi várias vezes levar cesta básica na minha casa, né, sem eu pedir, Sim. mas com certeza nas minhas orações Deus deve ter falado para o pastor Pérez. E eu lembro da Esse é o situação. nosso paizão. Ele é o cara, não tem como não falar dele. Eu lembro que eu estava orando, era mais ou menos 10h30 da manhã. Eu era atleta, né? Então eu treinava e eu fazia meu horário. Aí minha esposa chegou e falou para mim assim: amor, acabou o gás. E na época custava R$ 50 o gás. Eu tinha na minha carteira R$ 5. Eu falei assim para ela: deixa eu acabar de orar aqui que o milagre tem que acontecer, senão não almoça hoje. Aí eu acabei de orar, falei para ela: e aí? Ela falou assim: ó, ali embaixo, eu morava nos predinhos, né? Um pequeno, tinha várias salas ali. E tinha lá a caixa de correio. E eu falei assim, ó, eu vou ali buscar um panfleto para ver algum gás aqui, para ver o que que acontece. Eu fui na fé, porque dinheiro não tinha, né? E eu abri o portão, passei, fui lá, peguei o folheto, olhei o gás, R$ 49,99. Quando eu voltei, foi questão de segundos. Tinha R$ 50 no chão. Mas eu chorei tanto, e subi tão eufórico para contar para ela. Eu falei, pela primeira vez na minha vida, eu vi acontecer um milagre. Eu não vou falar mais sobre
as bênçãos de Deus contando testemunho dos outros, vou contar de mim. Resultado, comprei o gás e os R$ 5 que eu tinha na carteira ainda dei de dízimo. Dizimou Então, o gás. então a bênção foi completa. Daquele dia em diante, Deus falou para mim assim, o Espírito Santo falou para mim, você viu como que Deus existe? Você vai duvidar ainda? Não tem como, eu conversando com minha esposa, não tem como eu ter passado e não ter visto aquele dinheiro no chão na primeira. Quer dizer, foi um ato profético onde eu fui pegar o folheto, sem expectativa quase nenhuma, né, de comprar e voltei. Deus fez a provisão. Daquele dia em diante, eu nunca mais na minha vida eu duvidei que ia acontecer milagres. E eu falei, Deus, que seja frequente isso na minha vida. Não que eu tenha situações de passar dificuldade, mas por qualquer coisa que eu desejasse, assim, acontecesse. E são inúmeros testemunhos que eu tenho para falar sobre isso. E esse foi um que marcou a minha vida. Eu acredito que foi o primeiro, né? Sim, sim. E esse aí eu conto e chega arrepio de lembrar daquele dia lá. É maravilhoso você viver, né, o milagre de Deus. É maravilhoso. Marcou minha vida até hoje. Não, e interessante é que muitas vezes as pessoas menosprezam, às vezes a nossa tendência, né, da alma, é menosprezar as coisas pequenas, né, vamos dizer assim. Porque às vezes a pessoa pensa, fala, ah, mas R$ 50, mas você viver uma resposta de Deus, né? Tem um Salmo 91 fala assim, que a fidelidade do Senhor é o escudo protetor. Ou seja, quando você experimenta a fidelidade, não que ela não exista, é que a gente não vai até ela, né? Aquilo começa a te proteger, porque você sabe, você começa a ter experiência, né? Que a primeira coisa é a palavra, depois a experiência que ela gera na pessoa. Então, quando você tem experiência, aquele escudo te protege, tanto que você passou situações não só de questão de escassez, né, como foi na época, mas em outras situações, até em projetos, né, maiores, né, você confia, você, poxa, tem uma marca de Deus, né, e a palavra diz isso, e eu tive a experiência, né, então é interessante a gente ver por esse lado, né. E como é que foi assim a sua vida antes do Evangelho, né? Você pode contar um pouco pra gente, né? Qual que foi sua experiência de Jesus, Na, sua conversão? eu morava na Vila Margarida, né? Morava na Santa Fé. Mudei para Vila Margarida com 5 ou 6 anos. E havia uma igreja batista do lado da minha casa, né? Uma casa após lá. A gente ia, escolinha dominical, frequentava, cantava aqueles hinos da harpa e tal, mas não era nada sério, né? Fomos crescendo, mudamos dali. Logo em seguida, meu pai faleceu, eu tinha 12 anos. A vida toda foi batalha. Uma época a gente estava, meu pai era mestre de obra, né? Uhum. Uma época a gente estava bem, outra época a gente estava lá embaixo. Eu via muito a cena do dono das casas onde a gente morava, foi várias, cobrar o aluguel, e ele dando explicação, e entrava serviço, sabe? Então é uma vida bem escassa. Então assim, eu falei, cara, será que minha vida vai ser só isso? Só passar dificuldade? Sabe, ia bem na escola, mas as coisas não aconteciam. E quando meu pai morreu com 12 anos, minha mãe não segurou. Fui pro mundo, né? Aí tive a oportunidade de virar bandido, né? Houve algumas propostas que vem na sua alma, né? Eles acompanham como está a sua situação e vai na sua ferida, né? Sim. E graças a Deus eu tive livramento disso. Uhum. Nunca fui preso, não envolvi com coisa errada, nunca entrei para criminalidade. Vontade não faltava. Você cresce naquela época, não tinha acesso às informações que a gente tinha hoje. A cabeça da gente é diferente. Você cresce sem seu pai, tendo que trabalhar. Com 14 anos eu trabalhava com meu padrasto em obra. Eu era ajudante de servente, né? O famoso meia colher. Nem Aham. meia colher não é, porque eu não sabia Orelha nem se é seca. orelha seca, né? E eu falei, rapaz, eu tô vendo a minha adolescência passar, minha vida é trabalhar, passar perrengue, não tenho nada. Quando as pessoas tinham. Eu nunca tive videogame quando eu era pequeno, né? Eu jogava com os amigos. Quando lançava aquelas BMX, aquelas Monarch, que era o sonho das crianças, eu É, nunca eu tive. lembro. Eu já dei, mas não tinha. Eu lembro até hoje, quando lançou a Chroma Super,
Não tinha. Depois de anos que eu fui comprar o mal usado. Então sempre eu tive, quando eu tive as coisas atrasadas, eu falei, cara, não é possível isso, cara. Sempre minha vida vai ser isso e tal. E aí eu entrei para a aeronáutica, começou a melhorar a minha vida, tal, comecei a trabalhar, comecei a entender que eu era gente, né? Até então você era um, eu tinha tudo para dar errado. Tava tudo certo para eu dar errado. Tudo no plano das trevas. Aí um amigo meu, que também era um vida torta, começou a fazer uma célula no Lava Jato dele, onde eu conheci o meu pastor que chamava Peter, né? E é um cara que ele afrontava a gente era metido a ser brabo naquela época, de dar tiro, era de gangue, nós tinha nossa, sabe, nós éramos bravos, né? Sei como é que não morreu, né? Não morreu pela polícia nem pelos outros. E ele montou essa célula Lava Jato só da gente, nós sabíamos que eram os famosos bravos lá. E a gente desafiava, a gente falava, xingava ele falava, em nome de Jesus você tá errado. Cara, ele paga um preço pela vida da gente, que o galardão dele é enorme, certo? Porque só pegou curva de rio. Além da gente ser ignorante, não tinha conhecimento bíblico, e a gente achava que o que a gente falava era o que tá certo, não a Bíblia.